tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E hoje eu vou te dizer qual iPhone você deve comprar em 2024. É isso mesmo, é o meu guia de compra do iPhone atualizado para 2024, com literalmente tudo que você precisa saber de uma forma simples, condensada e direta ao ponto. Então, vamos lá e vamos começar. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram, o arroba tá aparecendo aqui embaixo, é o arroba Daniel About Tech. Galera, eu produzo muito conteúdo todos os dias no Instagram, principalmente nos stories, sobre mundo Apple, tecnologia, mas eu também mostro muito do meu dia a dia, da minha rotina e dos meus bastidores. É literalmente o dia a dia de um youtuber. Então se você se interessa por qualquer um desses temas, dá uma olhadinha lá no arroba Daniel About Tech no Instagram, me segue e me dá essa moral. Bom pessoal, vamos começar com o meu guia de compra do iPhone de 2024 com algumas informações básicas e rápidas. Primeiro de tudo, eu vou considerar nesse vídeo apenas iPhones que são compatíveis com o iOS 17, ou seja, que podem rodar o iOS 17. Simplesmente porque os iPhones que não são compatíveis, ou seja, os iPhones mais antigos, já estão ficando muito antigos. E eu simplesmente não quero fazer um vídeo aqui para você recomendando um iPhone para você comprar, recomendando um iPhone para você fazer um investimento, que quando você comprar e começar a usar, você vai ter aquela sensação de um aparelho antigo. Por isso, nessa lista, apenas iPhones compatíveis com o iOS 17. Bom, eu decidi organizar essa lista de uma forma que ela fique extremamente útil e relevante para você. Então, eu resolvi organizar por faixas de preço, começando por R$ 1.600 a R$3.000. Essa é a primeira faixa de preço que você consegue comprar um iPhone ainda atual, beleza? Bom, então nessa faixa de preço aqui eu tenho que deixar bem claro que todas essas opções serão iPhones de vitrine ou recondicionados. Ou seja, você não vai conseguir comprar um iPhone nessa faixa de preço novo. Claro, você pode comprar um iPhone semi-novo ou usado, beleza? Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre iPhones novos ou iPhones que são vendidos em estado de novo, ou seja, vitrine ou recondicionados. Porque se a gente for falar sobre seminovo, aí a quantidade de variáveis é infinita, né? A gente vai falar sobre o estado da bateria, isso e aquilo, ficaria inviável, né? Falar sobre data de ativação, quando é a garantia, ficaria realmente impossível. Então, novamente, a gente só vai tratar nesse vídeo aqui de iPhones novos ou iPhones em estado de novos. Se você não sabe o que é um iPhone em estado de novo, ou seja, um iPhone de vitrine ou um iPhone recondicionado, eu recomendo que você dê uma olhadinha em vídeos que eu tenho aqui no canal, porque são iPhones que você tem que ter um certo cuidado. Tá? Não são iPhones novos, são iPhones que aparentemente são novos, mas são iPhones que têm peças trocadas, bateria trocada, carcaça trocada, a tela trocada, ou seja, é um iPhone que já foi usado, né? Uma empresa veio e deu um tapa no visual, trocou aí algumas peças e tal, e ele vende a estado de novo. Então é muito importante deixar isso claro e você tem que ter muito cuidado. Por isso eu tenho que trazer aqui a informação para você que quer comprar o iPhone, mas deixando esse asterisco muito grande e muito importante. Tenha cuidado com esses iPhones e dê uma olhadinha nos meus outros vídeos para você entender bem antes de você fazer um investimento. Beleza? Bom, vamos lá. Então nessa primeira faixa de preço, entre R$ 1.600 a R$3.000, a melhor opção continua sendo o iPhone 11. Galera, é impressionante como eu faço essa lista há muitos anos já, né, sobre guia de compra do iPhone, e o iPhone 11 sempre está presente. É um excelente aparelho do ponto de vista de custo-benefício. Você hoje consegue comprar um iPhone 11 aí na casa dos R$ 2.200, então tá nessa primeira faixa de preço e é a minha recomendação. Os iPhones 10R, 10S, SE, eu simplesmente acho que não valem a pena simplesmente por terem um processador muito antigo, no caso do 10R e o 10S. A gente tá falando aí do A12, que é um processador que tá 5 gerações atrasado, foi lançado há mais de 5 anos atrás, então eu simplesmente não acho que vale a pena, né, você comprar um aparelho que já você vai sentir ali de cara que ele tá um pouco antigo. E no caso do SE, ele tem um projeto antigo, né? Então ele é um iPhone com Touch ID, né, com o digital, com aquelas bordas grandes, então eu não acho que vale a pena, tá? Então, resumindo, nessa faixa de preço, se você quer comprar aí entre R$ 1.600 e R$3.000, por R$ 2.200 mais ou menos, você compra um belo iPhone 11. Agora vamos falar sobre a próxima faixa de preço, entre R$ 3.000 a R$ 4.000. É uma faixa de preço menor, né? Mas a gente tem várias opções de iPhone aí entre R$ 3.000 e R$ 4.000. Lembrando que nessa faixa a gente já consegue ter alguns iPhones que são novos, né? 100% novos mesmo, lacradinho na caixa e tal. Já já eu vou te explicar direitinho qual é essa questão, tá? Bom, a gente tem aqui o iPhone SE 3, 12 e 13
como as melhores opções nessa faixa de preço, entre 3.200 a 3.700 mais ou menos. E aí, galera, fica muito claro que a escolha tem que ser o iPhone 13, tá? Os preços são muito próximos, são diferenças de poucas centenas de reais e assim, é outro aparelho, tá? O iPhone 13 vai te dar uma experiência muito superior, simplesmente porque no caso do SE 3, apesar de ser uma opção, é um aparelho pequeno, né? Aquela mesma história do SE 2. Ele parece com um iPhone 8, ele tem um projeto muito antigo, então a não ser que você realmente queira isso, você queira o Touch ID e tudo mais, pode ser uma opção comprar o SE 3, mas no geral eu não recomendo. E aí a gente tem o iPhone 12 como uma boa opção também, só que a bateria do iPhone 12 é ruim. Ela tem uma performance muito ruim. Foi muito provavelmente pela mudança, né? A Apple trouxe OLED para o iPhone 12 de entrada e provavelmente o problema está justamente na tela. Mas enfim, o ponto principal é que por uma diferença pequena, relativamente pequena, você faz o upgrade e você pega o iPhone 13 nessa base aí dos 3.700, uma excelente opção, né, para você que está querendo um iPhone já um pouco melhor, né, como você está vendo. Ainda nessa faixa de preço a gente pode falar sobre o iPhone 12 mini, mas aí se o 12 tem a bateria ruim, imagine o 12 mini que tem a bateria terrível, então eu não recomendo. A gente pode falar também sobre a linha 12 Pro, que já foge dessa faixa de preço, já fica muito mais caro e justamente por isso eu não recomendo. Eu acho muito caro para o que o iPhone entrega, tá? Então a linha 12 Pro eu não recomendo nesse momento. E a linha 13 Pro, né, eu vou deixar para falar na próxima faixa de preço, porque ela já está numa faixa muito mais alta, tá? Então a gente já entra na próxima. Uma última informação sobre essa faixa de preço dos 3.000 ao 4.000 reais, que eu falei, né, que você consegue comprar iPhones novos já nessa faixa de preço, tem um pequeno detalhe, é o seguinte: a Apple ainda fabrica o iPhone 13 e o iPhone SE 3. Então são alguns dos iPhones que a gente comentou aqui nessa faixa de preço. Só que se você quiser comprar direto com a Apple, vai ficar mais caro. Você não vai conseguir nesses preços que eu te falei, tá? Então é uma opção, caso você queira, mas aí já começa a subir demais o preço e aí já começa a entrar no território da próxima faixa de preço que a gente vai falar agora, tá? Então tem isso em mente, é uma possibilidade para você que quer ter um iPhone novo já mais ou menos nessa faixa de preço, você consegue, mas não com esses preços que eu falei. O preço sobe um pouquinho. E a última faixa de preço, a próxima faixa de preço, é a de R$ 4.500 para cima, tá? Nessa faixa de preço aí a gente vai falar sobre os iPhones mais novos, mais atuais, sobre a linha 14, a linha 15 e a gente também tem que falar sobre o 13 Pro Max, tá? Eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Bom, se você está querendo gastar na base dessa faixa de preço, ou seja, 4.500 a 5.000 reais, minha recomendação é muito clara: 14 Plus. Ótimas opções nessa base aí de 4.500, até menos de 5.000, tá? Você consegue comprar iPhones que são super atualizados, iPhones que são novos, que são de geração anterior, né? São super atuais e com um preço ainda bastante competitivo. Minha recomendação é que você pule a linha 14 Pro, não vale a pena. Os iPhones 14 Pro estão sendo vendidos a um valor muito alto, eu não recomendo que você compre nessa faixa de preço. E aí a gente entra na linha 15. Mas antes de entrar na linha 15, a gente tem que falar sobre o 13 Pro Max, que eu comentei anteriormente. Por quê? Porque apesar de ser um iPhone um pouco mais antigo, né, 2 gerações anteriores, mas você consegue encontrar aparelhos como esse na faixa dos R$ 6.000. Então a gente já está nessa faixa de preço mais alta, né? Mas ainda não tão caro quanto o que a gente vai falar daqui a pouco. E são excelentes aparelhos, né? O 13 Pro Max, principalmente, é um aparelho que tem uma bateria sensacional, tela com taxa de atualização de 120 Hz, o tamanho, né, Pro Max, caso você curta, né, o Max, as câmeras são incríveis, o processador é atual. Galera, eu acho um excelente aparelho. É caro? Mas a gente já está entrando aqui nos aparelhos topo de linha. Você com o 13 Pro Max, ele se confunde com o 14 Pro Max e o 15 Pro Max com facilidade. São aparelhos muito similares e que performam até de forma similar e você está pagando aí muito menos, né? E aí que você entra justamente o topo de linha, né? Que é o 15 Pro Max, né? Que é o melhor iPhone que a Apple faz, que aí já vai para uma faixa de preço muito superior, né? Você já vai aí chegar nos 8.000, perto de 9.000 reais, mas aí a gente tá falando realmente de quem quer ter o ápice da tecnologia que a Apple pode entregar. Então é um aparelho absolutamente sensacional, como vocês sabem, o frame é de titânio, tem cores novas, são muito bonitas, a câmera é um absurdo, o zoom, então assim, o processador que é o A17, que é o processador mais incrível em qualquer smartphone, então é um aparelho gigante. Agora, eu te garanto
para a maioria das pessoas, a diferença do 13 Pro Max para o 15 Pro Max, que é muito pequena, essa diferença de preço de R$2.000, mais de R$2.000, não vale. Por isso que eu tô falando que o 13 Pro Max é uma excelente opção. Então é basicamente isso, galera. Essas são as opções que eu te recomendo. Você que está pensando em comprar um iPhone agora, esse é o guia de compra do iPhone do Daniel About Tech. A gente tratou aqui de iPhones de R$1.500 até quase R$10.000. É basicamente tudo que a Apple te disponibiliza hoje. E eu quis trazer aqui, como eu falei, de forma condensada, o mais objetivo possível, quais iPhones você deve comprar, quais iPhones você deve pular, beleza? Então é isso, muito obrigado por assistir a mais esse vídeo do Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera, tchau, tchau!